Olá, na aula de hoje realizaremos questões acerca da Lei de Licitações atual, a Lei 14.133 de 2021. Então, primeira questão. Embora o processo licitatório tenha sido instituído para garantir a competitividade e a possibilidade de escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública, existem determinadas situações em que a contratação pode ser lícita, sem prévia licitação. Com base na Lei de Licitações, assinale a opção que apresenta corretamente uma contratação em hipótese de licitação dispensável. É importante notar que quando a questão cita a ausência da licitação, na verdade ela pode estar falando da inexigibilidade, de licitação, que é quando não há como ocorrer a licitação, porque, por exemplo, ela só pode ser o material buscado pela administração só pode ser fornecido por uma entidade, por uma empresa, por exemplo. Então, é impossível que haja licitação se só há uma pessoa para fornecer esse material buscado pela administração. Ou então, quando a, quando a licitação ela é dispensável, que ocorre no caso em que a licitação poderia ocorrer, haveria a competitividade, no entanto, a lei optou por dar essa hipótese, dar dessa possibilidade da licitação ser facultativa, tudo bem? Então, na exigibilidade que está prevista no artigo 74, não haveria como ocorrer a licitação, e na licitação dispensável, que está prevista no artigo 75, haveria como ocorrer, no entanto, a lei traz essa opção facultativa para o administrador. Nos casos de inexigibilidade, tem um rol exemplificativo, certo? É um rol exemplificativo. E nos casos da licitação dispensável, o rol é taxativo, certo? Uma breve explanação acerca dos casos em que não há a licitação. Vamos às alternativas. Quando a licitação é dispensável, ou seja, previsto no artigo 75 da Lei 14.133, casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem, e aqui já temos o gabarito. Artigo 75. É dispensável a licitação, inciso 7º, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Mas vamos comentar as próximas alternativas. Letra B. Caso em que envolvam valores inferiores a R$ 500 mil em obras e serviços de engenharia. Está errado porque, na verdade, o valor escrito na lei é o valor de R$ 100 mil, certo? Não 500 mil. Nos casos de obras e serviços de engenharia ou de manutenção de veículos automotores, o valor seria de R$ 100 mil. É importante notar que esse valor foi reajustado. Se não me engano, é 127 mil ou 117 mil hoje em dia, por um decreto de 2022. E esse valor seguirá sendo reajustado. No entanto, como a questão cita especificamente a lei de licitações, nós deveremos nos ater ao que está escrito na letra da lei, que é R$ 100 mil. Letra C. Contratação de profissional de setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Esse é um caso do artigo 74. Ou seja, é um caso de inexigibilidade de licitação. E letra D, aquisição de materiais ou de equipamentos. A aquisição de materiais ou de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos com valores inferiores a R$ 300 mil. E, na verdade, esse caso aqui seria um caso de licitação inexigível também no artigo 74. Mas é importante notar que não há essa limitação de R$ 300 mil, certo?
A lei fala que é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição de materiais, equipamentos ou de gênero ou de contratação de serviços só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, sem haver essa limitação de valores inferiores a R$300 mil. Seguindo agora para a próxima questão. Nos procedimentos adotados em um processo licitatório, e agora alternativas. Letra A. Os valores de uma licitação nacional poderão ser expressos em dólar para garantir a viabilidade do certame, caso o processo seja de longa duração. Está errado. A lei prevê que os valores deverão ser na moeda nacional corrente, certo? No caso, o real. Letra B. O agente administrativo do órgão licitante poderá ser responsabilizado pela autenticação de cópia do documento quando for apresentado o original e está correto, certo? Onde é que você encontra isso? No artigo 12 da Lei de Licitações. Todas essas alternativas aqui estão nos incisos do artigo 12 da Lei de Licitações. No entanto, com algumas alterações que só tornam a letra B correta, certo? A letra C, por exemplo. Os atos serão preferencialmente manuais, sendo digitalizados apenas ao final do processo. Errado, os atos serão preferencialmente digitais. A fim de tornar o processo mais célere, né? Os documentos poderão ser produzidos por áudio, por identificação do responsável. Os documentos serão produzidos por escrito, certo? Por escrito. E os atos praticados são restritos aos participantes da licitação. Está errado. Os atos praticados no processo licitatório, eles são públicos, tudo bem? Eles não são restritos, eles são públicos. Próxima questão. A licitação utilizada exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência é do tipo... Essa questão aqui você acha o gabarito dela no artigo 39 da Lei de Licitações, que diz que o julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração, e aí ele explica o que seria o julgamento por maior retorno econômico. E ele é utilizado exclusivamente para o contrato de eficiência. Tudo bem? E o que é o julgamento por maior retorno econômico? É o que considera a maior economia para a administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de norma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Isso você encontra no artigo 39 da Lei 14.133. Lembrando, tudo que nós estamos falando aqui é referente à Lei 14.133. Quarta questão. A administração pública pretende adquirir medicamento destinado exclusivamente ao tratamento de doença rara, definida pelo Ministério da Saúde. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei de Licitações, é correto afirmar que alternativas... É inexigível a licitação, sendo certo que o ato que autoriza a licitação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico original. Ela aqui nesse caso não se trata de inexigibilidade. Adianto logo, esse caso aqui é um caso do artigo 75, ou seja, se falou do artigo 75, está se referindo ao caso de dispensa. Se trata de uma licitação dispensável, que diz que é dispensável a licitação para a aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Letra B.
É dispensável a licitação, sendo certo que o ato que autoriza a contratação direta ou extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, e isso aqui está completamente correto. Letra C. A administração pública deverá realizar o procedimento licitatório errado, já que é um caso que ela pode ser dispensada, ela pode ser dispensada, né? A administração pública deverá realizar, então está errado, e é inexigível a licitação errada porque ela é, na verdade, dispensável e não inexigível. Vamos para a próxima questão. A sociedade empresária XYZ e o município Alfa, após a observância de regular procedimento licitatório, celebraram um contrato administrativo visando a realização de reforma em edifício, no curso da avença. Verificou-se de forma fundamentada a necessidade de modificação do projeto para melhor adequação técnica a seus objetivos. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei de Licitações, é correto afirmar que o contrato administrativo, agora aqui é um tema, agora que é um pouco complicado, né? Porque o ato, aliás, a alteração de um contrato de licitação, ele poderá ser alterado por duas formas. Primeiro, unilateralmente pela administração, e a segunda forma é com a concessão entre as duas partes. No caso do ato modificado unilateralmente pela administração, ele deverá ocorrer para modificação para melhor adequação técnica, e há um limite, certo? Estabelecido em porcentagem. Qual seria esse limite? A supressão ou aumento em 25%, podendo ter um aumento de 50% em caso de reforma de edifício ou equipamento, que é o que a questão traz aqui para a gente. Mas lembrem-se que o caso de supressão, em que o licitante já tem investido dinheiro, né, por exemplo, ele já tem comprado os materiais e mandado entregar no local da obra, a administração vai ter que ressarcir, vai ter que indenizar pelo preço de mercado reajustado, sem prejuízo de outras possíveis indenizações do licitante, certo? Letra A. Poderá ser alterado unilateralmente pela administração, sendo certo que o contratado será obrigado a aceitar. Exatamente, ele deverá se aceitar nesses limites que eu disse. Nas mesmas condições contratuais, acrescidas de até 70% do valor inicial atualizado do contrato. Gabarito, então, já a letra A. Lembre-se, ele fala de 50%, mais a supressão aumenta em 25%. No caso de reforma de edifício ou equipamento, aí pode ser de até 50%. Letra B. Pode ser alterado unilateralmente pela administração, sendo certo que o contratado será obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais a crescer de até 25%. Errado, porque ele está falando de reforma. Não poderá ser alterado errado, poderá ser alterado pela administração desde que haja concordância expressa do contratado. Errado, ele deverá ser obrigado a aceitar. Certo? Ele será obrigado a aceitar. E letra E, não poderá ser alterado, exigido se no caso narrado já está errado, poderá ser alterado da forma que eu disse. Só a título de curiosidade, de estudo, né, obviamente, o caso em que o contrato pode ser alterado de concessão entre as partes ocorre quando há mudança na forma de pagamento, mudança no regime de execução, mudança de seguro-garantia, ou então caso ocorra o famoso caso fortuito ou força maior, né? Por exemplo, aí um desabamento, condições meteorológicas que inviabilizem a realização da obra. Esses são os casos de concessão entre as partes, que a administração e o licitante irão tratar da mudança contratual. Vamos agora para essas duas questões aqui. Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei de Licitações quanto às modalidades e os procedimentos das licitações e contratação públicas.
a reconsideração e ao recurso, as sanções administrativas e os efeitos dos recursos administrativos. Nas contratações de obras ou serviços de relevante interesse público, o efeito suspensivo ao recurso interposto de decisão prolatada durante o procedimento licitatório dependerá de análise de autoridade competente. Olha, o artigo 168 da Lei de Licitações diz que o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final de autoridade competente. Não é algo que é facultado à autoridade competente fazer. Ele fornecerá um efeito suspensivo ao recurso interposto. O recurso interposto terá um efeito suspensivo. Certo? Então, o gabarito errado. Próxima questão. A parte inicial aqui da questão é a mesma da questão de cima, então vamos direto ao que trata o comando da questão. O pregão é a modalidade obrigatória para aquisição de quaisquer bens e serviços que não envolvam obra. Errado, certo? Por quê? No artigo 6 da Lei de Licitações, artigo 6, inciso 41, diz que o pregão é modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Então, ele não é uma modalidade para aquisição de quaisquer bens. Por exemplo, se for um bem de serviço especial, será outra modalidade. O pregão, ele é para bens e serviços comuns, tudo bem? Comuns. Então, gabarito errado. Lembrem-se, quais são as modalidades de licitações na Lei 14.133? Tem o pregão, diálogo competitivo, concurso, concorrência, leilão e só, tudo bem? São essas as modalidades previstas na Lei 14.133. 14.133. Vamos agora à próxima questão. Maria, servidora pública estadual, foi instada por seu superior hierárquico a localizar determinado processo licitatório no qual o contratado, entre outros aspectos, deveria elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo. Muito importante, é que ele trata dos projetos básico e executivo, além de executar determinado serviço de engenharia. Ao se inteirar dos balizamentos estabelecidos pela Lei 14.133, Maria concluiu corretamente que o procedimento que deveria localizar versava sobre uma... Vamos lá. Ele deveria fazer o projeto básico, o projeto executivo e executar determinado serviço de engenharia. Note, a questão não fala que ele deveria tratar da totalidade da obra, certo? Se a questão falasse que na verdade se trata da totalidade da obra, aí nós estaríamos falando de uma empreitada integral, que seria a alternativa B. No entanto, ele não fala de totalidade da obra, ele fala que ele deverá realizar os projetos básico, executivo e executar determinado serviço de engenharia. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma contratação integrada, certo? Gabarito, letra B. Lembre, quando se trata de integral, todas as etapas da obra, certo? Então, integral, totalidade da obra. Quando falar de integrada, será
projeto básico mais o projeto executivo, certo? Será o projeto básico mais o projeto executivo, e executar serviços de engenharia, mais executar serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviço de maneira geral, mas não fala de totalidade da obra. Já na semi-integrada, lembrando aqui esse hífen, porque nós estamos separando a mesma vogal, uma palavra composta. E na contratação semi-integrada, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer apenas o projeto executivo, certo? Quando falar de contratação semi-integrada, lembre, projeto executivo. Então, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar atento às próximas aulas.